Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as últimas informações do Colorado visando a decisão contra a equipe do River Plate. O técnico Eduardo Cudê pode fazer algumas mudanças importantes no time que encara o campeão argentino, que também deve ter uma dúvida apenas para encarar o Internacional. Magrão se manifesta nas redes sociais após a polêmica com o Ener Valencia e um lateral está sendo negociado e não deve mais jogar pelo Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E nesse vídeo, claro, quero falar com você sobre tudo que envolve a decisão da próxima terça-feira. Afinal, né, é o que tá na cabeça do torcedor colorado neste momento. Inter e River, jogo amanhã, 9 da noite, ingressos esgotados, previsão de 50 mil pessoas no estádio Beira-Rio, jogo do ano, né, para o Internacional seguir vivo na Copa Libertadores da América. E aí, hoje, né, o técnico Eduardo Cudê faz o último treino com portões fechados no CT do Parque Gigante, né, para encaminhar esse time para a decisão de amanhã. Eu diria que há uma dúvida no time do Internacional. O Carlos de Pena, ele deve perder lugar no time. E não só pela expulsão, né, que ele teve contra o Corinthians, mas também pelo que ele vem jogando. E também pelo que os outros vêm jogando. Ontem eu trouxe para vocês aqui no canal que 3 jogadores encantaram o técnico Eduardo Cudê na partida contra a equipe do Corinthians, que terminou empatada 2-2, mas a ideia também era dar um pouco de ritmo para aqueles que não vinham jogando, né, para ver como estão, como se saem, pegando um pouco do ritmo, pegando um pouco da ideia de jogo do novo treinador, e eu cito 2 jogadores que têm possibilidade de começar o jogo na vaga do Carlos de Pena. Estou falando do Maurício e do Bruno Henrique. 2 jogadores que estão nessa briga por titularidade para o jogo da terça-feira. São situações diferentes, né? Se jogar o Bruno Henrique, eu diria que ele vai botar o Arangues para o lado, o Wanderson do outro lado, Alan Patrick e o Ener Valencia lá na frente. Se for o Maurício, é um time um pouco mais agressivo, que deve ter Johnny Arangues, Maurício pela direita, Wanderson pela esquerda e lá na frente o Alan Patrick com o Ener Valencia. O Luiz Adriano também foi muito bem no jogo, fez o gol de empate 2-2, né, e melhorou seu rendimento quando teve o Ener Valencia para jogar ao lado. Só que esta possibilidade ela é descartada porque o Alan Patrick não vai sair daquele lugar e o Alan Patrick tem vaga de titular nesse time do Internacional. Então assim, eu diria que essa é a única dúvida, porque no mais o time está definido para encarar o campeão argentino na terça-feira. Com o Rocher no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, Johnny, Arangues, Wanderson, e aí a dúvida entre Bruno Henrique e Maurício, e lá na frente o Alan Patrick com o Ener Valencia, é o provável time para encarar a equipe argentina. O River Plate também treinou durante toda a semana. Eles tinham um jogo contra o Boca Juniors, né, pela Supercopa da Argentina, jogo que foi postergado, porque o River está envolvido neste jogo contra a equipe do Internacional e o Boca também está envolvido nas oitavas de final da Libertadores, enfrentando o Nacional de Montevidéu, empate lá em Montevidéu no jogo de ida 0-0 e agora a decisão em La Bombonera. O River tem uma dúvida só, se joga o Pablo Solari, que fez os 2 gols da vitória do River contra o Inter, ou se joga o Nátio Fernandes. No mais, o time deve ser exatamente o mesmo que venceu o Inter por 2-1, com o Armani, o Casco, Pires, Gonzalez Pires, o Paulo Dias e o Enzo Dias, Enzo Pérez e Aliendro, Nátio Fernandes ou De La Cruz, Barco e na frente, né, o Beltrán é o provável time então do River Plate que deve encarar o Internacional no Beira-Rio. Chegam hoje a Porto Alegre, né, para fazer justamente este trabalho aí de reconhecimento, né, talvez algum trabalho no CT do Grêmio. Vamos ver como é que fica a situação do clube argentino, certo? Vai no jogo, tu tá entre os 50 mil colorados que conseguiram ingresso. Então passa lá na Inter Store do Beira-Rio antes do jogo para garantir a tua camisa licenciada do clube, né? Tem Dia dos Pais chegando no próximo domingo, já pode garantir o presente do Papai Colorado.
Mas se por acaso tu é daqueles que não conseguiu, eu tô deixando o link na descrição aqui do vídeo para que você possa conversar com a Interstore Beira-Rio direto no teu WhatsApp. Então chama eles enviam para todo o Brasil, garante presente de Dia dos Pais, camisas novas, personalizadas, tá vindo o lançamento do terceiro uniforme em breve aí do Colorado, tá bonitão também, tô sabendo. Então, chama eles, o link tá na descrição aqui do vídeo, ou visite as duas lojas no Beira-Rio que tem horários especiais, né? Todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde e na terça-feira com horário estendido por conta da partida no estádio Beira-Rio. Certo? Quero falar também, gente, sobre Magrão. Afinal, ontem, né, o gerente esportivo do Internacional foi até as redes sociais e colocou uma nota em formato de texto dizendo o seguinte, abre aspas para Magrão. Estamos em uma semana importante e decisiva. Os duelos contra o River Plate são considerados importantíssimos por vocês, torcedores, e por todos nós aqui dentro. Todos os colorados querem vencer, não há dúvida sobre isso. E por conta desse desejo, dessa vontade de ganhar, o sangue vermelho do Inter ferve mesmo. No sábado erramos, nos desculpamos e ao final nos fechamos ainda mais em busca de um resultado positivo já para terça-feira. Coisas de campo terminam ali no campo mesmo, sempre por um bem maior, o Inter. Ele está se referindo aqui, né, à polêmica da semana, que foi o empurrão do Valência no próprio Magrão, gerente esportivo, e a discussão, né, do Valência com o Luiz Adriano. Segue a nota. Desde o apito final lá na Argentina, voltamos para casa com o sentimento de que temos toda a possibilidade de reverter. Confiamos no nosso time, na torcida, no ambiente e vamos com tudo para um jogo que pode nos colocar entre os 8 melhores da América. Se alguém ficou preocupado com o pequeno desentendimento que houve no jogo que passou, saiba que isso aumentou ainda mais a nossa vontade, o sangue no olho e a gana de todos de que chegue logo a noite de terça. Nada é maior do que o Inter. O Beira-Rio vai ferver durante os 90 e tantos minutos. Tenho certeza disso. Contamos com vocês rumo à vitória. Vamos, Inter. Perdão. É o que diz o Magrão, né, nas redes sociais, encerrando com a polêmica. Eu vi que ontem o Valência também repostou um story, né, do Antônio Valência, que não tem nenhum grau de parentesco, né, imagino, mas foi lateral, né, do Manchester United durante muito tempo, né, jogador também equatoriano. Então são compatriotas, né? Falando sobre jogadores estrangeiros, terem dificuldade de adaptação e tal, enfim. Né? Mas aparentemente essa situação está esclarecida, ponto, nova linha. Certo? Pra gente fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre Tauan Lara. Afinal, a informação do Alexandre Ernest é de que o Tauan Lara não joga mais com a camisa do Inter neste ano. E eu trouxe a informação ontem ainda, ou domingo, ou sábado, não lembro agora, acho que foi no sábado, que o Tauan Lara perdeu muita moral com o Eduardo Cudê pelo jogo que fez contra o Cuiabá. O Cudê via bons treinos, o Tauan botou em campo e viu que não é só tecnicamente o problema. Faltou vontade, faltou entrega, faltou dedicação, faltou querer mais, faltou correr mais. E aí ele perguntou, né, para alguns membros da direção e do departamento de futebol sobre o Tauan Lara, e ele teve alguns feedbacks negativos, né, do cara tá muito envolvido com noite, né, de estar desfocado, né, desmobilizado, desorientado, então ele está fora dos planos do Cudê neste momento, e o Tauan Lara tem uma negociação encaminhada para ir para o futebol mexicano, ainda não sei o time, tá, mas para o México ele vai ir emprestado, né, o clube mexicano vai pagar os 50 mil mensais que ele recebe aqui no Inter, e tem a opção da compra em 2 milhões de dólares, estipulada no contrato. Então, Tauan deve estar deixando o Internacional aí já nas próximas horas, nas próximas semanas, nos próximos dias. Não deve mais ser relacionado para jogar pelo clube. Certo? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Estou vendo aqui, né, jogos de hoje, mas na verdade a cabeça está em amanhã, tá? Então, se tu ainda não fez a tua fezinha em Inter e River Plate, as odds seguem abertas, tá? Vitória do Inter, 2,37. E para o Inter classificar nos pênaltis, por exemplo, 3,15. O Inter vence e classifica nos pênaltis, 3,15. Para o Inter só vencer o jogo e não classificar, 2,37. Você pode palpitar e se divertir na KTO.com, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa dizer para vocês também. Resultado correto, ó, meu palpite, por exemplo, que é 3-1, tá pagando 21. Um 2-0, por exemplo, tá pagando 11. E 1-0 para o Inter, 7,20. São as odds, então, de Inter e River Plate.
Certo? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever, sem ativar as notificações. Fui!